Você sabia que uma simples ligação entre o Trump e também o Lula pode estar mexendo com a economia dos Estados Unidos e também do Brasil de formas que quase ninguém percebe? Nos últimos meses, decisões de Washington acabou criando um certo efeito colateral inesperado e o preço do café americano disparou e os analistas eles estão muito preocupados. Mas não é só o café e é exatamente isso que faz essa diferença histórica tão importante. E hoje nós vamos mergulhar fundo nos bastidores dessa aproximação improvável e analisar quais são os impactos econômicos e também políticos e entender o que realmente está em jogo. E se eu te disser que essas decisões tomadas a milhares de quilômetros podem se enxergar direto ao seu bolso, à sua vida e até mesmo às eleições futuras. Fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar vai mudar a forma como você vê essa história. Fala galera, beleza? Eu sou o Luciano, eu sou professor de História e esse canal é para você que gosta desse tipo de conteúdo, de geopolítica, de política nacional e também de atualidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, porque assim você ajuda o canal a continuar crescendo cada vez mais. E inscreva-se no canal, porque quando você se inscreve, você já recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente posta aqui. Em primeira mão, você vai ser o primeiro a receber esses conteúdos. Então inscreva-se e ative o sininho. Em agosto, o Trump ele aplicou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Qual que foi a justificativa? Proteger a economia americana, mas na prática, porém, o resultado ele foi completamente oposto. O preço do café ele disparou 3,6% em apenas um mês, que foi o maior aumento mensal em 14 anos. Para o americano médio, isso acaba significando mais inflação, mais descontentamento e também mais pressão sobre o governo. E o mais curioso é que a própria população americana começou a perceber que essas medidas elas estavam prejudicando mais os Estados Unidos do que o próprio Brasil. Alguns analistas financeiros já alertavam que essas tarifas elas sim poderiam gerar um efeito bumerangue para a economia americana. E foi justamente esse efeito inesperado que fez Trump ligar para o Lula. Mas, atenção, ainda há camadas mais profundas por trás dessa ligação, que poucos estão olhando. Você já parou para pensar que uma tarifa sobre café poderia mexer tanto na geopolítica global? Poucos dias após o encontro na ONU, o Trump ele tomou a iniciativa de ligar para o Lula, que foi um gesto que parece simples, mas que carrega sim um significado estratégico que a gente pode considerar como enorme. Durante a ligação, o Trump ele disse assim: "Estamos sentindo falta do café brasileiro", que é uma frase simples, mas que mostra, sim, o reconhecimento de uma dependência econômica. E na linguagem diplomática, esse é um sinal de vulnerabilidade do governo americano. E isso não passou despercebido. Aliados de Lula, ministros e até mesmo alguns bolsonaristas analisaram que Trump ele age movido por interesses econômicos puros. Nada de amizade, nada de ideologia. E aqui está o ponto-chave. Essa ligação aparentemente trivial pode ser um indicador do que realmente está acontecendo nos bastidores da economia global. Mas e se eu te disser que o café é só a ponta do iceberg? E do lado brasileiro, o Lula e sua equipe, o Haddad, o Alckmin e também o Mauro Vieira, não apenas atenderam a ligação, mas eles também transformaram uma pressão econômica em oportunidade estratégica. O pedido do Brasil é direto, que é revogar o tarifaço. Mas o impacto ele vai muito além disso. Nós estamos falando de enviar uma mensagem clara, que o Brasil ele não é apenas fornecedor de commodities, é um ator global capaz de sim influenciar decisões estratégicas internacionais. A escolha de Marco Rubio como interlocutor americano mostra sim que o Washington ele entende que isso precisa ser tratado com profissionalismo e também seriedade. E mais, tá? Essa movimentação ela pode sim alterar o equilíbrio econômico entre o Brasil e os Estados Unidos nos próximos anos, afetando não só o comércio, mas também a política interna de ambos os países. Agora me diz uma coisa, você acha que o Brasil ele está apenas negociando café ou ele está reposicionando
pressionando sua influência global. Nos bastidores, aliados de Bolsonaro acabam comentando: o Trump é business, ou seja, para ele não existem relações de amizade ou ideologia, tudo é cálculo estratégico. Para o Lula, essa aproximação acaba trazendo uma certa vantagem política e também econômica, fortalecendo a sua imagem internacional e também nacional. E nos Estados Unidos, perceber que as tarifas acabam prejudicando o próprio país pode sim ter impacto direto nas eleições futuras. E nós estamos diante de um movimento geopolítico muito, mas muito sofisticado, onde política e economia se acabam entrelaçando de forma estratégica e também calculada. Isso pode afetar não só os mercados, mas também decisões políticas internas, eleições e também alianças estratégicas internacionais. Então a pergunta que ninguém faz é o seguinte: será que essa ligação ela foi apenas sobre café ou há interesses muito maiores no jogo? O que parecia uma simples ligação esconde consequências muito profundas, econômicas, políticas e também geopolítica. O Trump, Lula, tarifas, café, tudo está conectado em uma teia estratégica que poucos acabam conseguindo enxergar completamente. Enquanto a mídia acaba discutindo superficialmente decisões como essa, pode sim alterar o futuro econômico do Brasil e até mesmo a dinâmica eleitoral nos Estados Unidos. E você, acha que o tarifaço americano foi um erro estratégico ou parte de um plano muito, mas muito maior? Comenta aqui embaixo, nos bastidores, movimentos ainda mais surpreendentes estão acontecendo e eu vou trazer tudo no próximo vídeo. Fique atento porque o que vem a seguir, sim, pode mudar tudo. E lembre-se, quem controla as commodities também controla parte do poder mundial e isso, meus amigos, é apenas o começo da história. E se você gostou do vídeo, vou pedir para você curtir, compartilhar, porque quando você faz isso, você ajuda muito o nosso canal a continuar a crescer cada vez mais. Lembrando que a gente tem aqui uma meta, um objetivo de chegarmos a 6 mil inscritos até o final do ano. Então, se você, meu amigo, não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque quando você ajuda o canal continua crescendo cada vez mais. E se você ainda não hypou esse vídeo, clica aqui no botãozinho, é gratuito, é simples, não custa nada para você. Clica aí para você hypar o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também a gente consiga continuar sendo incentivado a produzir conteúdo para você aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.